Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, ao Centro Espírita Amor e Caridade. E eu já começo agradecendo a boa vontade de vocês de estar aqui hoje, debaixo dessa chuva. Isso aqui que a gente repete o que o Raul falou, né? Que Espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. E a turma aqui está aguentando bem hoje, viu? Graças a Deus. Então fica aqui o agradecimento. A chuvinha deixou a turma em casa, eles vão assistir da internet hoje. Mas vão perder essa vibração maravilhosa que a gente sempre recebe aqui. Na verdade, a Casa Espírita é o nosso repositório, onde a gente vem para poder abastecer, reabastecer das energias necessárias para a gente viver o lá fora. Aqui dentro a gente está bem amparado, a gente é recebido pelos amigos do plano espiritual, pelos nossos mentores que se ligam a nós. E dentro da Casa Espírita a gente tem acesso melhor, com mais facilidade, aos nossos protetores. Porque a gente está aqui exatamente para aprender, para se renovar e muitas vezes, se não a grande maioria das vezes, pedir ajuda pelo outro. Essa é uma das coisas que atrai mais luz para a gente. É que a gente, quando a gente se importa com o outro, quando a gente se importa em querer ver o outro bem, e mesmo que o outro não consiga ir na casa espírita, na casa religiosa, aqui chegamos, colocamos o nome ali no livro de prece, e toda vez que a gente coloca um nome no livro de prece, gente, vocês não veem, mas na hora que vocês estão escrevendo o nome ali no livro de prece, os mentores da casa estão atrás de vocês, olhando bem, percebendo a vibração que está sendo colocado no nome lá no livro, e muitas vezes dali mesmo eles já pedem auxílio, já de socorro àqueles que estão nas nossas casas, nos hospitais, onde quer que seja. O atendimento já começa ali. E depois a gente faz a sintonia e eles continuam atendendo durante a palestra e depois no passe também ao final. Então, como é importante a gente vir e também ajudar. Porque para ajudar o outro, as boas energias, a intenção passa por quem? Passa por quem está pedindo, não é mesmo? Passa por quem está pedindo. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se a gente tem bondade para passar para o outro, significa que a gente está pelo menos no caminho certo. Pelo menos tentando, né, nessa ajuda mútua, nessa caminhada de mãos dadas. A vida é exatamente isso. Caminhar de mãos dadas. Para na hora que a gente cair, o outro levantar a gente. Para na hora que o outro cair, a gente levantar o outro. E por aí a gente vai evoluindo. Vamos fazer a nossa oração, rogando a proteção e o amparo de Jesus. Pai de infinita bondade, querido amigo e mestre Jesus, que o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia esteja sempre junto de nós, nos amparando, nos despertando, nos amando, para que a gente possa aproximar cada vez mais toda essa luz que recebemos, aproximar do outro, compartilhar com o outro, seja o outro quem quer que seja, pois sabemos, Pai, que somos todos irmãos nesse planeta de amor e caridade, nesse planeta escola, nesse planeta prisão, nesse planeta hospital, onde cada um
está experienciando aquilo que precisa. Obrigado, Senhor, por nos manter na linha em nossas vidas. Obrigado por nos classificar como suas ovelhas, para que quando sairmos do rebanho, nós possamos ser resgatados. Vai chegar o dia, Senhor, que nós seremos aqueles que farão parte do seu rebanho, mas como os pastores, buscando aqueles que estão perdidos. Hoje, continuamos ainda perdidos na nossa pequenez, continuamos ainda precisando de muita ajuda, mas vamos caminhando aos poucos, nos capacitando, para que o Senhor possa sempre, sempre fazer-nos instrumento da Tua paz. Que os amigos do plano espiritual, os mentores dessa casa, possam continuar nos auxiliando, nos amparando, nos despertando, e que eles recebam nesse momento o nosso muito obrigado, a nossa gratidão por confiar nas nossas tarefas, nos auxiliando, mesmo que muitas vezes não percebamos a sua presença. Que possamos, Pai, mais uma vez, sair daqui bem melhores quando aqui chegamos. Que assim seja, meu Pai. Bom, pessoal, hoje nós vamos ter o nosso companheirão Fabinho Papali, que é um trabalhador das Leads Spirits aqui do sul de Minas. Ele é um dos que a gente não tem como falar de qual casa que ele é, porque cada hora que você vai, o Fabinho está numa casa. Eu acho que eu já falei aqui, eu acho que o Fabinho só perde para a Vilma. A turma, os mais antigos, vão lembrar da Vilma, né? O Fabinho só perde para a Vilma. Agora, para ninguém mais, porque ela já está no plano espiritual. O Fabinho está no Humildade e Caridade, está no 3 de outubro, está no Francisco de Assis, está no Sheila, está aqui no Amor e Caridade, está nas casas de Três Pontas, Eloy Mendes, e por aí vai, né, Fabinho? Esses cabelos brancos deles vai entregar a idade. Mas que é com muito carinho que a gente recebe aqui, viu, Fabinho? Vamos lá? Pegar a colinha aqui, né? Boa noite a todos e a todas, companheiros e companheiras de jornada, abençoados por estarmos dentro de uma casa espírita em pleno século XXI, com a graça de Deus. Eu trouxe para a gente conversar um pouquinho hoje uma passagem de Pedro, porque eu gosto muito de Pedro, porque Pedro fala muito de nós. Pedro é muito parecido conosco, é mais humano, talvez por isso que ele tenha ficado muito marcado, né? Geralmente a gente lembra de Pedro na negação. Toda vez que se fala em Pedro, nós vamos lá falar da negação. Hoje nós vamos falar um pouquinho da negação, mas não é o nosso propósito a negação. A negação é apenas parte do processo. Então, a passagem que eu escolhi está lá no capítulo 21 do Evangelho de João. E é uma passagem interessante, porque às vezes a gente fica até com dúvidas. É quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E o interessante é isso. Por que será que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes?
Seja bem-vindo, Jocelírio. Alegria tê-lo aqui conosco. Por que será que Jesus... Às vezes a gente lê o Evangelho e fica se perguntando, mas coisa estranha, né? Jesus fazendo a mesma pergunta 3 vezes. Será que uma vez não era suficiente? E a gente vai tentar entender um pouquinho disso. Pedro, como todos sabem, é aquele camarada humano como nós. Às vezes nervoso, às vezes irritado, às vezes calmo, sereno, às vezes intempestivo, às vezes agitado, ansioso e outras vezes manso e pacífico. Por isso que é tão parecido conosco. Pedro vai aparecer nos evangelhos por 29 vezes. 19 vezes nós vamos encontrá-lo em diálogo com Jesus. E o primeiro diálogo com Jesus é registrado por Lucas, no seu capítulo 5. É quando Jesus encontra Pedro pela primeira vez. E isso acontece às margens do Mar da Galileia, quando Jesus chega e está lá aportando um barco com Pedro e seus amigos, André, seu irmão, Tiago, João, e eles haviam pescado durante toda a noite, isso é, tentado pescar, não é? E durante toda a noite não pegaram nada. E Jesus diz a Pedro, retorne ao barco e lance novamente as redes. Pedro acha estranho, mas diante daquela autoridade, ele chega até a dizer a Jesus, Senhor, nós tentamos a noite toda e nada pegamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. Entraram no barco, saíram da margem, e Jesus diz a eles, lançai a rede pelo lado direito. E eles lançaram. E assim as redes voltaram abarrotadas de peixe. Tanto peixe que tiveram que chamar outro barco para ajudar. Tamanha quantidade. Quando voltaram às margens, Pedro olhou para aquele senhor, aquele mestre, aquele jovem, né, 30 anos aproximadamente, e disse a ele, Senhor, eu sou um pecador, afastai-vos de mim. Como a dizer assim, eu não sou merecedor, porque imagine bem vocês, uma pesca desse nível era alimento abundante por muitos dias. Era a principal fonte de comércio e alimento daquela região. Olha a gratidão com que Pedro ficou com aquele jovem diante daquela oportunidade de abastecer o barco de peixes. Por isso ele não se sentiu merecedor. Talvez pensando exatamente nisso. Eu, tão humano, tão intempestivo, tão nervoso por vezes, e vem esse jovem e me enche o barco de peixes. Passaram-se 3 anos. Jesus agora está na última semana. Ali, na última ceia, e nós vamos encontrar um novo diálogo de Pedro com o mestre. Agora, depois de 3 anos, seguindo junto,
todos os dias. A caminhada, a convivência. O primeiro evangelho no lar nos relata Humberto de Campos, através da psicografia de Chico, foi na própria casinha de Pedro, com Jesus no comando. Imagine a intimidade desse homem com o mestre. E Jesus dando as últimas instruções ali, Pedro diz a ele: Senhor, se preciso for, eu daria a minha vida por ti. E a gente lembra de Pedro lá na negação, né? E olha o que ele diz ao mestre: Senhor, se preciso for, eu daria a minha vida por ti. E Jesus, olhando no mais profundo do ser, diz a ele: Pedro, Pedro, ainda que o galo cante, me negarás por 3 vezes. Pedro já ficou tenso, assustado, porque aquela última ceia, aquele último jantar, foi exatamente para passar as últimas instruções. E talvez foi um momento tenso. Sabiam eles que algo haveria de acontecer, mas não sabiam o que, nem como. E a partir dali, Pedro ainda disse: não, Senhor, jamais. Eu daria a minha vida pelo Senhor. Saindo dali, vão para o Horto das Oliveiras. Mais à noite, já adentrando a madrugada, chega Judas, a guarda romana, e prende Jesus. E é interessante que Pedro, quando disse que daria a vida pelo mestre, não estava mentindo. Porque quem medroso, quem com pouca coragem, seria capaz de enfrentar a guarda romana na prisão de um carpinteiro? No entanto, Pedro saca de uma faca. Alguns evangelhos registram que é espada, mas pescadores não usavam espada. E o texto grego diz que é macharai, é uma faca de pesca. Pedro saca aquela faca, aquele facão, e corta a orelha de um soldado. Olha a coragem do homem. Então ele estava dizendo a verdade. Ele estava mostrando que ele seria capaz de dar vida pelo Senhor. Jesus acalma o coração dele, cola a orelha de Malco, o soldado ferido, e diz a frase a Pedro: não fira com a espada, que com a espada, quem fere com a espada será ferido. Mas é interessante também que naquele momento outros discípulos seriam presos. Não foi só Jesus. Naquele instante registra o evangelho que uma parte fugiu e a outra parte seria preso junto com Jesus, inclusive Pedro, já que ele agrediu um soldado. Mas o mestre os alivia. O mestre diz aos soldados: é a mim que buscais, deixai-os ir. E assim os soldados liberam aqueles discípulos. E Jesus é levado à casa de Caifás.
E o único apóstolo que vai com ele é Pedro. E a gente só lembra da negação, né? Olha a coragem do homem. Ele foi junto. Na tentativa de se fazer alguma coisa. Na tentativa de libertar aquele mestre. Chegando lá na casa de Caifás, ele, se fosse brasileiro, a gente ia dizer que ele deu um jeitinho brasileiro, né? Ele negociou ainda a sua entrada para dentro do pátio. Porque como podemos inferir do Evangelho, existia a casa de Caifás, uma sala, um pátio e um muro. Pedro consegue adentrar para o pátio, dentro dos muros, mas fora da casa que estava guardada pelos soldados. Ali naquele pátio fizeram uma fogueira, porque era madrugada, e lá dentro Caifás julgava o Cristo. Foi aí, nesse pátio, que aconteceu as negações. Quando passou uma criada e disse: parece que eu te vi lá, junto com os discípulos de Jesus. E ele disse: não, né? Negou a primeira vez. Quando ele se dirigiu para a fogueira, outra pessoa disse: parece que eu te vi lá no horto. Quando Jesus foi preso. Não, não era eu. E um pouquinho mais à frente, alguém diz: pelo teu sotaque, provavelmente ele falava uai, né? Percebo que tu és Galileu. E ele diz: não, não sou. E aí o galo canta. Diz alguns estudiosos que esse galo não era nem o galo de verdade, né? O galo animal, ave, né? Que era uma trombeta, né? Segundo alguns estudiosos do Evangelho, que era uma trombeta tocada pela guarda romana para troca de turno. Mas nós aqui consideramos que é a ave. Tudo bem, né? Mas tem uma passagem que só o evangelista Lucas registra. Que neste momento que o galo canta, Pedro, que está ali no pátio, olha para dentro da sala onde estava Jesus sendo julgado, e Jesus, naquele momento, registra o Evangelho, se vira. E o olhar dele cruza com o de Pedro. Foi naquele momento que Pedro, dos olhares se cruzando, que Pedro lembra do que Jesus disse. E diz o evangelista que ele chora amargamente. E é interessante que depois daquela fala de Jesus, falando para Pedro não ferir a Malco, lá no horto, Jesus não mais trocou palavra com Pedro. Não teve mais diálogo entre os dois. Ele foi para a casa de Caifás, Pedro adentra o pátio, mas não consegue falar com Jesus. Troca esses olhares. Talvez a negação não fosse por medo, pela coragem que ele já havia demonstrado antes. Talvez a negação fosse na tentativa dele tentar fazer alguma coisa para libertar a Jesus. Mas que poderia fazer ele? Diante da guarda, diante dos soldados,
sozinho. Jesus é levado à crucificação e Pedro não vai na crucificação. João vai. O tempo passa e Jesus ressuscita. E quem vai lá no túmulo? Maria de Magdala. E volta e conta para os apóstolos. O túmulo está vazio. Quem corre lá? João e Pedro. João mais jovem, correu na frente. Pedro mais cansadinho, né? Não tão cabelo branco assim, mas já mais cansado, chega depois. E o túmulo e o mestre não está lá. Eles retornam. E o mestre vai falar com quem? Com Maria Madalena. Lá no horto. E aí Pedro já começa a ficar preocupado. Espera aí. Eu estou precisando falar com ele. E ele vai lá e conversa com Maria Madalena. E aí, passados alguns dias, Jesus vai aparecer a portas fechadas, como registra o Evangelho, demonstrando a materialização do Espírito, porque se ele tivesse em corpo físico, não atravessaria as portas. Os apóstolos estavam trancados de medo da prisão, da repercussão, do que poderia acontecer, e Jesus entra naquela sala e diz: a paz seja convosco. Shalom. Mas não conversa com Pedro. Ele fala de uma maneira geral. 8 dias depois, como Tomé não estava naquela sala e duvidou, 8 dias depois, Jesus se materializa novamente a portas fechadas para conversar com um apóstolo. Mas não era Pedro, era Tomé. E ele mostra as chagas para Tomé e pede a Tomé que o toque. Pedro fica mais encabulado. Pedro se sente isolado do processo. Pedro está agoniado. É como acontece com a gente, né? Já aconteceu, acredito que aconteceu com todos, né? Sabe quando a gente pisa na bola com alguém e quer encontrar aquele alguém para conversar? Às vezes não é nem para pedir desculpa. Às vezes é para ver se aquela pessoa lembra do fato, né? Para ver se aquela pessoa ficou com raiva. Porque às vezes você pisa na bola com alguém, depois você chega perto dela, ela te trata normal, você já despreocupa. Fala, não precisa nem pedir desculpa. Ela não ligou, não. É isso que estava acontecendo com Pedro. Pedro estava angustiado. O que será que Jesus está pensando? Eu pisei na bola. E ele me olhou. E aquele olhar não posso esquecer. Será que Jesus está com raiva de mim? Será que ele ficou de mal de mim? Tudo isso provavelmente passava na cabeça de Pedro. E Jesus manda um recado para eles, através de Maria Madalena. Diz a meus irmãos para eles irem para a Galileia. E eles foram. Estavam na Galileia 7 discípulos, entre eles Pedro. Ali, ainda com as lembranças da ressurreição, com as lembranças daquele momento,
Pedro continuando angustiado porque não conseguiram encontrar o mestre, não conseguiram conversar com ele, não conseguiram trocar uma palavrinha que fosse para saber se ele estava com raiva dele, o que ele estava pensando dele. E ali os 7 reunidos, já no capítulo 21 de João, Pedro para, pensa e diz aos outros: eu vou pescar. Esse eu vou pescar de Pedro é um movimento, talvez, de desânimo. Talvez de se sentir fracassado. Talvez é aquele momento que a gente passa pelas coisas e diz assim: eu devia ter ficado na minha casa. E Pedro está ali, na Galileia, na casa dele, na vila dele. Eu não devia ter saído daqui, dessa vila. Eu não devia ter saído da minha pesca. Quem sou eu para seguir esse mestre? Pedro sentia-se vazio. Era melhor ir pescar, esquecer de tudo. Ele pisou na bola. Ele se sentia um covarde. Era melhor ir pescar e esquecer aquilo tudo. Mas os outros 6 que estavam com ele, disse a ele: nós também vamos. E foram todos pescar. E é nessa pesca que as coisas vão acontecerem. Eles estão lá pescando. Uma coisa interessante, porque tentaram pescar por toda a noite, não pegaram absolutamente nada. Parece que nós já ouvimos isso, né? Lá 3 anos antes, no primeiro diálogo com Jesus. Quando eles estão a mais aproximadamente uns 100 metros da margem, eles vêem lá um jovem. E o jovem, que eles não conseguem ainda divisar muito bem, talvez pela madrugada, grita a eles: joguem a rede pelo lado direito. Na hora dessa palavra, eles já se conectaram. Será? Será que pode ser? E jogaram, e a rede voltou abarrotada de peixes. E aí o Evangelho vai registrar um detalhe interessante, porque diz que Pedro, naquele momento, reconhecendo que era Jesus, ele pula do barco porque estava nu. Interessante, porque a gente pode entender que essa nudez não seria uma nudez física, seria uma nudez daquele espírito que ainda se sente culpado. Aquela nudez psicológica que quando o outro olha, percebe assim, ele me enxerga por dentro. Ele me enxerga nu. E eu tenho vergonha do que eu fiz. Metaforicamente, lá na Gênese, nós vamos encontrar a mesma coisa.
quando Adão e Eva tomam consciência e Deus chama Adão, por que eles se escondem? Porque ele estava nu. Então, eu estou nu. Eu estou envergonhado do que eu fiz. É um movimento psicológico da essência do espírito Pedro, que está se sentindo daquela forma. Mas chegam às margens, vão sentar com Jesus, comem com Jesus. E é nesse momento, depois dali a se alimentarem do peixe, é que Pedro vai ter seu nome novamente chamado pelo Mestre. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: claro, Senhor, é claro que eu te amo. E ele pergunta por 3 vezes. Mas por que será que Jesus perguntou? Será que Jesus já não sabia a resposta? E a gente vai encontrar esse movimento de Jesus em outras passagens. Quando o doutor da lei pergunta para Jesus: se tu és mestre, o que devo fazer para ganhar o reino dos céus? E Jesus diz a ele: o que tu lês na Torá? E ele diz: amar o próximo. Cita lá os 10 mandamentos. Jesus sabia. Quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem me tocou? Porque saiu energia de mim. Ele sabia. Mas por que pergunta? Por que perguntou? Porque quando Jesus pergunta, ele sabe a resposta, mas ele faz com que aquela pessoa que recebe a pergunta movimente o seu eu mais profundo. Por isso que quando chegava perto dele, um paralítico, um cego, ele dizia: o que queres que eu te faça? Olha a pergunta. É possível que ele não ia saber que o cego ia pedir para curar a visão, né? Mas quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? O que ele está fazendo com aquele espírito? Que aquele espírito vá lá no fundo do seu eu e fala: o que eu realmente quero da minha vida? O que eu quero para ser melhor? O que eu quero para ser mais feliz? É como se a gente perguntasse: o que você quer quando busca a casa espírita? E aí você tem que ir no seu eu e realmente se perguntar, porque nós, aqui, as pessoas que atendem, as pessoas que falam, as pessoas que fazem alguma coisa, não têm capacidade de saber o que você realmente quer. É você que tem que fazer a ação. É você que tem que se movimentar. É você que tem que decidir o momento de mudar. E quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele está dizendo para Pedro, fazendo que Pedro se movimente no seu eu mais profundo e abra sua boca. É como se Jesus dissesse a Pedro: fale o que você precisa, Pedro. Eu sei que você me ama, mas fale. Eu estou aqui para te ouvir, de coração aberto, todo atento para que você desabafe.
É como alguém dentro de casa, isso acontece muito entre pais e filhos, né? Quando você vê a pessoa meio acabrunhada, aí o pai, às vezes, ou a mãe, se aproxima com amigos, né? E pergunta, tá tudo bem? Ele não chega falando, você tá com um problema, né? Ah, tá tudo bem? Essa pergunta faz com que a pessoa sinta a segurança de poder abrir o seu coração. É por isso que Jesus pergunta para Pedro, fazendo com que ele se movimente. Cada pergunta que ele faz, Pedro, tu me amas? Pedro se movimenta. É claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Que é outra coisa curiosa e interessante, porque na tradução do Evangelho para o português, parece que a gente tem preguiça, né? E traduz simplesmente assim: 3 perguntas e 3 respostas iguais. E 3 falas de Jesus iguais. Apacenta as minhas ovelhas, nas 3 vezes. Só que os estudiosos do Evangelho vão nos mostrar que no manuscrito grego não é bem apacenta as minhas ovelhas. Na primeira vez que Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, claro, Senhor. Jesus diz a eles, a Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. A palavra do evangelho grego não é ovelhas, é cordeirinhos. Na segunda vez, quando Jesus pergunta e Pedro responde, aí Jesus fala, cuida das ovelhas. E na terceira vez, quando Pedro diz que o ama, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Quando ele quer dizer, cuida dos meus cordeirinhos, ele está nos dizendo que é para a gente cuidar, trazendo isso para a nossa vida, para o nosso propósito, para a nossa doutrina. Cuidar dos cordeirinhos, aqueles que ainda não conseguem andar com suas próprias pernas, precisam de cuidados, precisam de mais atenção. Ainda não têm o conhecimento espírita que mostra a realidade da vida espiritual, da necessidade da reencarnação, da necessidade de amar ao próximo como a si mesmo. E aí, essas pessoas que chegam ao centro espírita, essas pessoas que estão na nossa casa, mas ainda não nos compreendem, os nossos pais idosos, carentes, que já não têm mais a capacidade de andar sozinhos. Esses são os cordeirinhos que Jesus pede a Pedro que nos representa para cuidar. E quando ele diz, cuida das ovelhas, que já são adultas, que já andam sozinhas, mas foram feridas, estão angustiadas, estão depressivas, estão machucadas muitas vezes pelas existências da vida, pelos traumas, pelas separações, pelas perdas, como a gente diz, o luto. Porque quando a gente fala em luto, a gente só pensa naquela pessoa que desencarnou antes de nós. Mas tem os lutos invisíveis. O luto daquela pessoa que perdeu um pet, daquela pessoa que se separou, daquela pessoa que perdeu o emprego, daquela pessoa que perdeu um ente querido.
É essas ovelhas adultas e machucadas e feridas é que Jesus nos pede para tratarmos. É o parente difícil? É a pessoa que nos maltrata? E isso está dentro da chamada parentela. É ali que está o nosso segredo. Não precisa ir longe. É ali que está a ovelha adulta precisando do nosso olhar atencioso, gentil, paciencioso. E quando ele diz, apacenta as minhas ovelhas, apacentar não é só levar para o pasto, dar comida, proteger, né? Porque o apacentar, sempre as falas de Jesus e dos profetas têm conexão com a realidade deles. Muitas vezes os pastores levavam aquelas ovelhas, apacentavam aquelas ovelhas, de que maneira? Colocando-a dentro de uma caverna e ficando do lado de fora, para que lobos, outros animais não se aproximassem para matá-las. Se estamos na casa espírita, se estamos na família física que nos foi concedida como o melhor momento para que nós possamos nos amar. É ali que estão as nossas ovelhas. Mas para isso, o que é necessário? Por isso Jesus pergunta, tu me amas? Para que a gente consiga fazer esse movimento em direção aos cordeirinhos, aos frágeis, aos aflitos, aos famintos, para que a gente faça esse movimento de acolhimento na casa espírita, no nosso lar, nas nossas relações, é preciso que a gente realmente ame a Jesus. É por isso que Jesus pergunta. E é por isso que Jesus fala, se tu me amas, Pedro, levante a cabeça. Não se preocupe com os teus enganos, com a tua pisada de bola, porque aquele que foi ferido tem a capacidade muito maior de entender a dor de quem também foi ferido. Quando alguém bate a nossa porta pedindo comida porque está com fome, se a gente nunca teve fome, pode ser que a gente negue. Mas se a gente teve fome, de alguma forma, a gente não vai negar. E se eu estou machucado, se eu estou fragilizado, como Pedro estava, maior a capacidade de Pedro entender o seu próximo. Por isso Jesus o convida a levantar e a seguir com ele, apesar de todas as fragilidades dele. Buda até conta uma história do balde rachado, né? O balde que leva água ajuda muita gente. Mas o balde rachado, além dele levar a água, ele derrama um pouco da água pelo chão e faz vida. Ele ajuda muito mais. Então vamos esquecer esta fala de que nós não somos capazes. Ah, mas quem sou eu, espírito imperfeito? Já errei muito nessa vida, já estou fragilizado, estou depressivo, estou machucado. Mas é quando a gente se doa, é que a gente mostra que ama.
E aí a gente vai entendendo por que Jesus pergunta 3 vezes. Aí a gente vai entendendo que a negação de Pedro, depois dessa fala com Cristo, deixou de ser um fracasso para ser um amadurecimento do próprio Espírito para fazer muito mais e melhor a partir do momento que ele se levanta. Então não nos aprisionemos na culpa. Todos nós podemos pisar na bola. Todos nós podemos ter erros absurdos. Mas a nossa culpa deve ser transformada na responsabilidade de ser alguém melhor, apesar das nossas quedas, como aconteceu com Pedro. Apesar de Pedro se transformou nesse exemplo de motivação, de vida, de acolhimento, e convida todos nós para que sejamos também assim. Culpas, temos muitas, mas vamos transmutá-la em possibilidade de soerguimento e capacidade de caminhar para sermos melhores. Obrigado pela paciência, muita paz a todos, um fim de ano abençoado. Vamos aproveitar esse final de ciclo para fazermos essas perguntinhas fantásticas que Jesus nos faz, para começarmos um ano sem culpas, mas com a grande vontade de ser alguém melhor. Obrigado a todos, muita paz, que assim seja.